Olá, professores. Espero que estejam todos bem. Eu sou a Luana, PCNP dos anos iniciais, e eu estou aqui hoje para falar um pouquinho com vocês sobre uma novidade na nossa matriz curricular, que é a Inova Educação dos anos iniciais. Então, eu vou passar um pouquinho com vocês sobre a nova estrutura, sobre os novos tempos de aula. A gente vai entrar um pouquinho no material de tecnologia, projeto de convivência, inglês. Como a gente tem um tempo um pouco restrito, então eu vou dar uma breve passada com vocês, um pouquinho de cada um, tá bom? E aí, mais para frente, a gente pode estar retomando sobre esse assunto, caso ainda hajam dúvidas. Tá joia? Aí os professores conversando com os PCs, tá bom? A gente pode estar retomando esse assunto também, tanto nas ATPCs da DE quanto nas ATPCs das escolas, ok? Então, os objetivos da pauta de hoje é descrever um pouquinho das principais mudanças pedagógicas e operacionais propostas pela Inova Educação dos anos iniciais e explicar as principais características desses novos componentes dentro do programa. Então vai ser um assunto bem leve, tá? Bem tranquilo, para a gente conhecer um pouquinho sobre esse novo suporte que a gente vai seguir. Então eu vou colocar aqui para vocês, a partir de 2022, nós tivemos a implementação do Inova, né? Também para os anos iniciais, que nós já tínhamos essa inovação nos anos finais, e agora a partir de 2021 foi implementado para nós também. Então, quais são essas inovações? Nós temos aí o projeto de convivência, língua inglesa, tecnologia e inovação. Então, no projeto de convivência, nós tivemos um aumento de mais uma aula, né? Que agora nós temos 5 tempos por semana na grade, então nós temos uma aula do projeto de convivência, 2 para a língua inglesa, uma para tecnologia e inovação, e nós temos um aumento de mais um tempo para ciências da natureza, que eu vou mostrar um pouquinho para vocês mais à frente, explicar direitinho como que a gente pode estar utilizando esse tempo maior para trabalhar ciências da natureza, e um pouquinho de cada um aí também dos novos componentes. Então, olha só, antes nós tínhamos 5 aulas diárias de 50 minutos, com intervalos de 20 minutos, e passamos a ter 6 aulas diárias de 45 minutos, ainda com intervalo de 20 minutos. Né? Então, nós, com esse aumento da nova grade curricular, nós temos uma aula a mais no dia, com 5 minutos a menos, que são aulas de 45 minutos, ok? Então, a permanência do estudante na escola passou de 4 horas e 30 minutos para 4 horas e 50 minutos, ok? Eu deixei para vocês aí a resolução da SEDUC 107. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem estar acessando, procurando sobre essas informações, que lá está bem detalhadinho, tá bom? Sobre essa mudança aí na grade, ok? Então, olha só, as aulas mediadas por tecnologia, focando mais no inglês, nós teremos 2 aulas semanais, de 45 minutos não contínuas, que eu vou falar um pouquinho mais sobre essas aulas mais adiante com vocês. Teremos também professor especialista para ministrar essas aulas de inglês e o professor regente da sala acompanha. Caso, né, não tenha um professor especialista, aí o professor regente ele pode estar utilizando as aulas mediadas por tecnologia lá no centro de mídias para desenvolver com os alunos, com os estudantes, e mais para frente também eu vou explicar, mais adiante eu vou explicar para vocês direitinho. As aulas de inglês, é importante que elas sejam dinâmicas, né? E o professor utilize o auxílio da tecnologia, porque aulas dinâmicas é algo novo, é o que a gente tem que levar os estudantes a gostarem, as crianças a se sentirem interessadas, curiosas, né? Gostarem das aulas. Então, por isso a gente pede que seja algo mais diferente, ok? Para a gente conquistar as crianças com essa novidade aí dos anos iniciais. O Centro de Mídias, ele fará transmissão de aulas de inglês semanais para todos os anos da etapa, a fim de apoiar escolas que não tiverem atribuição de professor especialista. Vou adentrar mais nesse assunto nos próximos slides.
Então, continuando com a oferta do Centro de Mídias, nós temos ofertas centralizadas, que são as aulas mediadas por tecnologia, que teremos aulas ao vivo, que haverá interação do estúdio do Centro de Mídias com as salas de aula. Já sabemos que algumas escolas estão já realizando essa dinâmica, né? Acesso às aulas do Centro de Mídias e o professor ao vivo dentro da sala de aula consegue fazer essa interação com quem está lá. Teremos também aulas gravadas no repositório, que serão aulas inéditas, para trabalho com recuperação e aprofundamento dos estudantes e também para apoiar o planejamento dos professores. Essas aulas sempre serão disponibilizadas com mais ou menos aí uma semana de antecedência, então os professores entram lá no centro de mídias, no repositório, verificam o que está disponível, aquilo que pode servir ali para apoio na sua aula, para tornar a aula mais interessante, para aprofundar mais algum conteúdo que tenha sido trabalhado. É importante que os professores sempre vejam, né, essas aulas antes, bem antes, para que haja um bom planejamento para desenvolver as aulas, ok? Então, como eu falei para vocês anteriormente, nós temos aí as aulas que serão ao vivo, relacionadas ao Inova, que serão mediadas por tecnologia digital, com a participação do professor do centro de mídias, professor da sala de aula, de maneira síncrona nos períodos dos turnos escolares. Então, nós teremos aulas que totalizam 45 minutos, que são divididas em 3 blocos, tá? Cada bloco de 15 minutos. O primeiro bloco de 15 minutos será a transmissão ao vídeo do professor do estúdio do centro de mídias para as nossas crianças. Depois teremos o segundo bloco de 15 minutos, que vai ser de interação do professor do centro de mídias com as nossas salas, com as nossas turmas. E o terceiro bloco de 15 minutos será o encerramento somente entre os estudantes e o professor da sala, tá? Pode surgir aí o fato de vocês não estarem acompanhando a transmissão ao vivo. Então, esse segundo bloco de 15 minutos, ao invés de ter a interação com o professor do centro de mídias de forma síncrona, essa interação será realizada dentro da sala de aula, entre os estudantes e os professores, ok? Então, teremos as aulas de 45 minutos serão nesse formato das transmissões do Inova, bem? Então, o material de apoio roteiro, como eu disse anteriormente para vocês, do professor, ele estará disponível no repositório com até uma semana de antecedência. Por que uma semana de antecedência? Para que o professor tenha tempo de entrar lá no repositório, assistir essas aulas e ver qual a melhor forma de utilizá-las para potencializar suas aulas, ok? Então, olha só, nos anos iniciais, a estrutura, nós teremos língua inglesa e tecnologia, que fazem parte da Inova Educação. Teremos aulas ao vivo e também ficarão disponibilizadas no repositório. As aulas que envolvem o currículo em ação, nós só apenas teremos elas gravadas. Então, olha só, ao vivo e também disponível no repositório, as aulas gravadas serão língua inglesa e tecnologia. Os componentes que fazem parte do currículo em ação, nós teremos apenas aulas gravadas no repositório. Como serão as aulas do Centro de Mídias de inglês, para vocês conseguirem acompanhar? Cada escola ficou livre para fazer o seu remanejo aí das aulas, caso consiga acompanhar ao vivo, serão esses dias e nesses horários. Então, nós teremos na segunda-feira para o primeiro ano, no nosso caso, nós não temos na rede. Então, na terça-feira, segundo ano, quarta-feira, terceiro ano, quinta, quarto ano e sexta-feira, quinto ano. Então, no período matutino, nós teremos 2 aulas sequenciais, que serão das 7h45 às 9h15, e teremos aulas de tecnologia das 9h15 às 10h. No vespertino, teremos aulas de inglês, 2 aulas sequenciais da 1h45 às 15h15, e teremos aula de tecnologia das 15h35 às 16h20.
ok? Então, quando nós falamos de 2 aulas sequenciais, gente, não são aulas duplas. Essas 2 aulas sequenciais serão no formato que eu mostrei para vocês nos slides anteriores. Cada uma terá 45 minutos e cada uma será naquele molde dos 3 blocos de 15 minutos. Bom, então teremos lá um bloco de 3 blocos de 15 minutos uma aula e mais 3 blocos de 15 minutos em outra aula. Bom? Apenas as escolas que desejarem acompanhar as aulas ao vivo deverão adequar suas grades para os horários das aulas do Centro de Mídias. E a escola não conseguiu adequar essas grades? Não tem problema. Vai ficar disponível lá no repositório do Centro de Mídias para acessar quando quiser. Ao vivo, teremos aulas de tecnologia em inglês, como nós já vimos anteriormente, e repositório, lá no repositório as aulas do currículo em ação de todos os componentes. Eu trouxe para vocês aqui o formato da TPC, para a gente dar uma repassada, porque é um assunto que já foi tratado anteriormente, tá? Só para a gente focar um pouquinho, para ficar bem claro para todos. Nós temos aí a TPC da semana A, serão TPCs de ciências e temas complementares. Ela pode ser assíncrona ou síncrona. Então, teremos um momento de transmissão, de formação, e outro momento de desdobramento. Teremos também língua portuguesa na semana A, 45 minutos de transmissão por ano, mais 45 minutos de desdobramento na escola, ok? E também na semana A nós teremos a TPC geral com temas complementares que atendem às necessidades da escola. Será presencialmente, com pauta elaborada pelo TC. Bom, então, algumas vezes vocês podem ter visto, quando aparecer para vocês aí alguma grade sobre as ATPCs, onde aqui em língua portuguesa aparece só um pedaço, só uma linha dessa daqui, ó, vocês considerem que será apenas transmissão, mas que deve acontecer esse desdobramento de mais 45 minutos após essa transmissão aqui. Tudo bem? Então, olha só, na semana B, a mesma coisa. Algumas grades, alguns documentos que mostram somente a transmissão, na parte de matemática também da semana B, ela vai aparecer somente a primeira linha aqui, dos 45 minutos, mas já se entende que matemática também terá o desdobramento de 45 minutos. Então, quando aparecer só um, é que está falando apenas da transmissão, mas contamos como 2 por conta desse desdobramento. Então, na semana B, nós teremos História e Geografia, também de forma síncrona ou síncrona, um momento também de formação de transmissão, outro de desdobramento, tecnologia e projeto de convivência também assíncrono ou síncrono, momento de formação e desdobramento. Na semana B, também diferencia a TPC geral, né, que também será presencial na escola, mas a pauta será elaborada por nós aqui da diretoria, tá? Então, seremos eu e o Emerson e faremos essas APPCs com vocês. Faremos de forma gravada, como está sendo agora, e será disponibilizado para vocês, ok? E aí, perdão, gente. E aí, dentro dos horários combinados na escola, vocês irão assistir essas gravações. Temos também, toda semana, a TPC adicional de língua inglesa. Quem fazia a TPC do EMAI, o ano passado, ou os anos anteriores, é o mesmo formato, tá? Então, a escola vai verificar qual o melhor horário para vocês estarem acompanhando a TPC, que ela é opcional. Ela pode ser assíncrona ou síncrona, mas ela deve ser acompanhada presencialmente na escola no contraturno. Nas ATPCs que nós vimos nas 2 tabelas, nos 2 slides anteriores da semana A e semana B, os professores irão acompanhar essas ATPCs dentro do horário de aula, né? Que antes vocês acompanhavam aula de inglês e de educação física e artes, né? E agora, dentro dessas aulas, vocês realizam a TPC de vocês. De língua inglesa é no contraturno. Então, combinado com a escola, vocês vão fazer no horário mais adequado para vocês,
Bom, então, os docentes regentes de classe dos anos iniciais do ensino fundamental interessados em ampliar sua formação profissional poderão, opcionalmente, fazer jus a 2 ATPCs semanais adicionais de língua inglesa. Bom, então são 2 ATPCs semanais, ok? Opcionalmente. É interessante fazer, né, gente? Porque é algo novo que nós temos agora na como um componente novo que nós temos para desenvolver. Então é interessante a gente sempre estar por dentro de um assunto, para a gente conhecer um pouco melhor, para a gente saber, né, como trabalhar esse novo componente. Eu acho que seria algo bem interessante para vocês. As ATPCs de língua inglesa elas terão pautas elaboradas pela EFAP e serão transmitidas e disponibilizadas no repositório do Centro de Mídias. Mais uma vez, caso vocês consigam acompanhar ao vivo, ótimo, se não, também será disponibilizado lá no repositório. Cada escola adequa o seu horário da melhor forma para atender os professores, para que vocês consigam acompanhar essas ATPCs. Lembrando mais uma vez, ela é do contraturno e deve ser assistida presencialmente. Agora, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a estrutura dos materiais, o que compõe cada material, como trabalhar algumas atividades. Será algo bem breve, ok? É interessante que vocês tenham em mãos esse material para que vocês vejam qual a sua composição, procurar verificar direitinho o que tem lá na introdução do material do professor. Aquela parte inicial do livro do professor, ela já serve como material de formação. É muito interessante que vocês façam a leitura, se preparem, façam seu planejamento, nada que seja, me fugiu a palavra, nada que seja assim, na hora, resolvido eu gostei dessa atividade, vou trabalhar essa atividade aqui, gostei dessa daqui, vou desenvolver. Não, tem que ser algo preparado, planejado, com objetivo, com significado, ok? Então, aproveitem aquela parte inicial do livro, aquela introdução, que lá já mostra como esse material pode ser trabalhado, já é um apoio para o professor e já serve como uma formação para vocês desenvolverem o trabalho. Então, com foco no trabalho, com as competências socioemocionais, que a gente vai falar muito sobre a competência socioemocional, de acordo com a BNCC, o currículo paulista. Então, lá na Base Nacional Comum Curricular da BNCC, nós temos a competência geral 6, tá? Que fala sobre socioemocional, e o currículo paulista temos as competências 8 e 9. Então, qual é o objetivo? Promover conhecimentos, procedimentos, atitudes e valores numa perspectiva humanista, reforçando o princípio dos 4 pilares da educação, estimulando o respeito ao próximo e a valorização da diversidade, integrar os aspectos cognitivos e desenvolver o autoconhecimento. Então, nós iremos trabalhar assertividade, foco e atenção, escuta atenta, autorregulação e autoconhecimento. Falando dos 4 pilares da educação, nós temos aí aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. O desenvolvimento das competências associadas aos 4 pilares da educação é a base para a formação integral dos estudantes. Eu vou passar com vocês um pouquinho sobre o que quer dizer cada um desses pilares, e vocês vão perceber que é algo que já vem sido trabalhado, né? Só que agora ele é um pouco mais direcionado. O caminho que temos a seguir está mais específico. Então, vamos lá. Aprender a conhecer. Então, a competência cognitiva, que trabalha o quê? O domínio da leitura, da escrita, da expressão oral, do cálculo e da solução de problemas, desenvolvimento da compreensão da realidade e do senso crítico. Então, aqui vocês podem ver que é algo que a gente já vem trabalhando há algum tempo, né? Então, não é novidade, mas está especificado de uma forma mais clara, para que a gente consiga fazer um trabalho mais produtivo e mais eficaz. O aprender a fazer é a competência produtiva, capacidade de colocar em prática os conhecimentos adquiridos, de agir sobre o meio. Então, é a criança, é o estudante conseguir utilizar aquilo que ele aprendeu dentro da escola para a vida. Então, ele leva para fora da escola aquele aprendizado, não é algo que fica separado.
Aprender a conviver, competência social e relacional. Tá vendo como um é ligado no outro? Capacidade de comunicar-se, interagir, participar, cooperar, gerir e resolver conflitos, saber respeitar e valorizar as diferenças. Então, é saber lidar com os conflitos externos, né? Saber pensar em como resolver certos problemas que podem surgir, ok? Para analisar, pensar, né? E comunicar-se, eu sempre costumo dizer que para o estudante conseguir desenvolver essa competência de se comunicar, interagir, participar, cabe ao professor criar um ambiente propício a isso, né? Que ele se sinta à vontade para conversar, se sinta à vontade de se expor, ele se sinta à vontade de conseguir dizer aquilo que ele pensa, sem medo de ser julgado, né? Então ele conseguir se expressar dentro da escola. Aprender a ser, competência pessoal. Então, quer dizer, agir com autonomia, solidariedade, discernimento, responsabilidade, se descobrir, desenvolver a personalidade e a autoestima. Então, essa fase ela é muito importante para desenvolver a personalidade, né? Eles estão aí em crescimento. Então, o professor ele dá esse direcionamento para que seja desenvolvido da melhor forma possível. Então, os 4 pilares da educação, eles devem servir como norteadores para as ações desenvolvidas na escola, pois o trabalho com as competências é essencial para garantir a formação integral dos estudantes. Quando falamos aqui em formação integral, gente, a gente está falando apenas do ensino integral em que a criança fica na escola o dia todo? Não. Quando eu falo de formação integral, eu falo de todos esses 4 pilares que nós vimos anteriormente aqui, ó. Formação integral é aquilo que eu aprendo na escola e eu consigo usar esse aprendizado que eu recebi dos meus professores dentro da escola para tudo que eu vivo fora dela. Então, eu conseguir levar para a resolução de problemas, para os conflitos que eu encontro na sociedade que eu vivo, dentro da minha casa, eu conseguir utilizar tudo aquilo ali para minha formação integral, para a pessoa que eu sou, para a pessoa que eu estou me tornando. Né? Então, quando se fala, algumas vezes ainda a gente ouve falar, que escola ensina e a família educa. Nós estamos aí numa sociedade em que tudo acontece muito rápido. Então, família e escola, elas precisam uma da outra. Então, não tem essa separação. As famílias contribuindo com a escola interagindo com a comunidade para a gente conseguir chegar nessa formação integral dos estudantes. Ok? Vou mostrar aqui para vocês, rapidinho, sobre as ciências da natureza, que já era algo trabalhado, é um material que nós já tínhamos, só que agora nós temos um tempinho maior aí para estar desenvolvendo esse material. E por que a gente tem um tempinho maior para trabalhar ciências da natureza? Então, com uma aula a mais, os professores eles podem desenvolver melhor as atividades que envolvem pesquisa, experimentos, atividades investigativas que demandam tempo. Então, gente, como eu falei para vocês, a gente está agora num momento em que tudo acontece muito rápido. A internet, o celular, o computador. Então, informações chegam rápido o tempo todo e tudo acontece mais acelerado. Até o tempo de concentração das crianças é menor hoje em dia. Então, o professor sempre estar desenvolvendo aulas dinâmicas com coisas diferentes para a gente conseguir mantê-los concentrados e que eles consigam assimilar aquilo que está sendo passado para eles. Muitas habilidades que eram dos anos finais agora também pertencem ao currículo dos anos iniciais. Por essa razão, é muito importante que sejam desenvolvidas no componente e, além disso, ciências também será um componente avaliado nas avaliações externas. Então, nós teremos as habilidades como suporte aqui nos anos iniciais, para que eles consigam acompanhar lá na frente nos anos iniciais. Se a gente não consegue consolidar essas habilidades agora, eles terão muita dificuldade para acompanhar mais para frente. Então, é um ciclo, né? Um serve de suporte para o outro.
No novo tempo, ele permite também um enfoque maior sobre o trabalho com o meio ambiente, por meio da abordagem sobre temas como biodiversidade, resíduos sólidos e os impactos das ações humanas nas questões climáticas, que é um tema bem atual. Né? Fala-se muito sobre o meio ambiente, e não somente em ciências da natureza, mas em outros componentes curriculares também. Passando agora para tecnologia e inovação, vou falar um pouquinho com vocês sobre por que trabalhar a tecnologia. Lembrando que tecnologia não é apenas computador e internet, né, gente? Eu vou falar, cabe aí aos PCs e a vocês abrirem, dá para vocês abrirem uma discussão aí para conversar um pouquinho sobre o que vocês pensam sobre tecnologia, o que realmente é trabalhar a tecnologia, o componente de tecnologia. Para que será que ela serve? Vocês podem abrir uma discussão aí na sala, tá bom? Na escola. Então, foi pensado para formar cidadãos capazes de compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de forma consciente, crítica, significativa, reflexiva e ética, possibilitando a reflexão sobre o uso das tecnologias digitais de informação e comunicação, que é o TEDIC, na sociedade atual, proporcionando oportunidades para se pensar sobre os riscos e oportunidades advindas dos usos de diferentes ambientes e ferramentas. Aqui falando no ambiente digital, vocês podem até chamar a atenção das crianças para a responsabilidade no uso da tecnologia e das redes sociais, né? Que a gente tem visto muita coisa perigosa e errada acontecendo aí. Então, utilizar com responsabilidade, com cuidado. Por que utilizar as tecnologias desde os anos iniciais? A tecnologia ela é uma ferramenta poderosa no processo de ensino, contribuindo significativamente para o aprendizado e desenvolvimento cognitivo das crianças. As imagens comunicam mais do que palavras e permitem a construção de conceitos importantes. Além disso, a velocidade com que criamos favorece o desenvolvimento do pensamento crítico, ágil e lógico, colaborando para a flexibilidade no aprender. Então, olha quanta coisa a gente consegue desenvolver trabalhando o uso das tecnologias desde aqui dos anos iniciais, né? E a gente falando de velocidade, olha só, criamos, né? Com mais velocidade, e isso ajuda no desenvolvimento do pensamento crítico, ágil e lógico, que é o que a gente precisa desenvolver nesse momento com eles, né? Pensando mais, ainda mais pensando aí depois de uma pandemia. Dentro da tecnologia e inovação, nós temos 3 eixos estruturantes, que é o letramento digital, o pensamento computacional e o TEDIC. Então, o que seria exatamente cada um deles? A gente vai explanar brevemente aqui com vocês. Então, o letramento digital ele envolve a capacidade de leitura e escrita em telas de celulares e computadores, bem como a utilização desses recursos tecnológicos. Sempre quando a gente trabalha com os componentes que nós já tínhamos aí no nosso currículo, a gente sempre considera os conhecimentos prévios que os estudantes trazem para a escola, não é? Na tecnologia, a mesma coisa. Parando para pensar nessa leitura que eu fiz para vocês agora sobre o letramento digital, é um conhecimento prévio que eles já chegam na escola tendo, que eles já conseguem desenvolver? Então, a gente fala a capacidade de leitura escrita em telas de celulares. Então, o celular eles usam muito, né? Jogos, então, são expert em jogos. Mas será que no computador, no notebook, eles também conseguem desenvolver a mesma habilidade? Será que eles conseguem entrar no computador? Será que eles sabem por que cada pedacinho ali do teclado, cada tecla, para que serve, qual a sua função? Então é legal mostrar isso para eles também. Né? Às vezes tem muita facilidade no celular, mas muita dificuldade no uso do computador. Então, o pensamento computacional, ele pode ser definido como uma estratégia utilizada para desenhar soluções e solucionar problemas de maneira eficaz, tendo a tecnologia como base. Questionei para vocês ali atrás, o que será que é essa tecnologia? Né? Então, pensando em tecnologia, é tudo aquilo ali que serve para facilitar a nossa vida. Né? Então, pensando aí dessa forma, ele vai conseguir ter uma melhor solução de problemas. Né? Ele vai conseguir fazer isso
de uma forma mais eficaz. E os TDICs, Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação. Então, a BNCC ela contempla o desenvolvimento de competências e habilidades relacionadas ao uso crítico e responsável das tecnologias digitais. Para isso, se destaca a competência geral 5, compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Vocês podem perceber que é algo que a gente já vem falando há algum tempo, né? Então, os componentes são novidades, mas o que a gente procura alcançar no desenvolvimento dos estudantes é sempre o mesmo pensamento, bom? Qual é o papel do professor dentro do desenvolvimento de tecnologia e inovação? Então, o professor como mediador. Mas o que é esse professor como mediador? A gente fala tanto, né? Então, é o professor, ele deixa de ser o detentor de conhecimento e ele passa a apoiar os estudantes na construção identitária e autônoma. Então, ele mostra o caminho, ele auxilia. Ao incentivar reflexão, colaboração e uso de novas técnicas, o professor mediador ele contribui desde a etapa dos anos iniciais para o desenvolvimento de habilidades, atitudes e competências dos estudantes de forma significativa e alinhada com o contexto escolar. Tá? Vou frisar aqui para vocês, sempre alinhada com o contexto escolar. Ok? A gente pode estar utilizando também as metodologias ativas no desenvolvimento desse trabalho com tecnologia. Então, elas dão ênfase ao papel protagonista do aluno. Estão vendo que é algo que a gente sempre fala? Levar o aluno a ser protagonista do seu desenvolvimento, ao seu envolvimento direto, participativo, reflexivo em todas as etapas do processo, experimentando, desenhando, criando com orientação do professor. Quando forem trabalhar as metodologias ativas, gente, ou até mesmo mão na massa, que eu vou mostrar para vocês mais adiante, deixem claro para as crianças que a importância do erro, da tentativa, né? Então é comum a gente errar. É aí a partir dali que a gente vai criar novas estratégias e aprender com esse erro. Né? Então eles fazem um registro ali, fez alguma atividade, faz o registro dessa atividade, por que não deu certo? O que eu posso fazer de diferente? Que tipo de estratégia que eu posso estar utilizando para não cometer mais esse erro e conseguir desenvolver? Né? Então é importante que eles aprendam que errar é comum, é uma tentativa, sempre vai haver o erro, e a partir daí que eles vão conseguir aprender. A aprendizagem ela deve ser significativa, não deve ser algo jogado, né? Tem que ter um porquê, eles têm que entender o porquê que está sendo trabalhado determinado assunto. É legal o professor sempre colocar o objetivo daquela aula, por que está trabalhando aquela aula, por que aquele componente está sendo desenvolvido, fazer o fechamento com uma avaliação com eles, uma socialização. Então, aprendemos mais e melhor quando encontramos significado para aquilo que percebemos. Somos e desejamos quando há alguma lógica nesse caminhar, no meio de inúmeras contradições e incertezas, a qual ilumina nosso passado e presente, bem como orienta nosso futuro. Então, sempre ter um contexto e um significado. Também temos o lúdico e o processo criativo. Então, o lúdico ele é um recurso metodológico de suma importância para auxiliar a aprendizagem das crianças através das brincadeiras e atividades mão na massa. Trabalhamos conteúdos de forma alegre e criativa, pois possibilitamos a exploração do ambiente à sua volta, a troca de experiências e despertamos a imaginação, os proporcionando uma aprendizagem prazerosa e significativa. Reforçando mais uma vez que as práticas, que as aulas, sendo dinâmicas, elas se tornam algo prazeroso e significativo para as crianças. E a partir disso aí que elas se sentem, elas começam a ter mais interesse em acompanhar essas aulas. E mais uma vez eu reforço, cabe a quem passar isso para os estudantes? O professor. Então, o professor também tem que sentir prazer naquilo que ele faz, o professor também tem que gostar, né? E sempre planejar, sempre se preparar, ver quais os recursos que vão ser utilizados, o que eu tenho que fazer, se tem algum processo ali, alguma atividade no mão na massa,
fazer antes de passar para eles? Porque nem sempre o que está no livro dá certo na hora que a gente vai fazer. Então, a gente tem que fazer uma tentativa, 2, para depois a gente passar essa atividade em sala de aula para eles. Então, agora a gente entra na cultura maker, né, que é o mão na massa. Então, em projetos mão na massa, o processo mais rico acontece durante as aprendizagens, na fase de criação e investigação e na troca entre todos, durante a condução do projeto. O erro, olha só, como eu já comentei com vocês, nesse tipo de atividade, contribui para o desenvolvimento da investigação e para o levantamento de hipóteses, desenvolvendo os estudantes de maneira integral. Olha só, reforçando mais uma vez, a gente desenvolve o estudante de maneira integral. Agora eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o material do projeto de convivência. Esse material, como ele não é um material que foi composto pela Secretaria da Educação, nós não teremos ele disponível digitalmente. Ele será somente material impresso, porque é um material que veio lá do Vila Educação. Então, por direitos autorais, nós teremos apenas os livros impressos, tanto do professor quanto do estudante. Então, lá no material do projeto de convivência, nós teremos, como eu disse para vocês, um caderno do aluno e do professor, tá? Do professor estamos para receber, ainda não recebemos. Cada aula traz um caso a ser discutido com os alunos em grupo, chegando ao final da aula com uma atividade individual. Então, sempre haverá atividades para serem trabalhadas em socialização com os estudantes. As atividades, gente, o professor pode e deve complementar com atividade fora do livro também, ok? Não precisa ficar preso somente naquilo ali. Fez a atividade, achou que tem algo interessante que pode incluir para potencializar, para enriquecer o trabalho, o professor pode e deve fazer isso, tá bom? A única coisa que é importante vocês estarem seguindo são as unidades do livro. Alguns materiais que nós temos, a gente consegue ir ao final da atividade, voltar no início do livro, pega uma atividade no começo para implementar uma outra. No caso do projeto de convivência, não. É importante que vocês sigam as unidades para que tenha uma sequência aí no desenvolvimento, ok? Porque senão ele se perde, ele não consegue chegar lá na unidade 4 se ele não desenvolveu a 2 e a 3, tá bom? Não vai fazer sentido. Então, falando um pouquinho mais sobre competências socioemocionais, o projeto de convivência ele vai falar um pouquinho sobre autoconhecimento, autorregulação, empatia, consciência social, habilidades de relacionamento, tomada de decisões responsáveis. Todas essas competências vai ajudar no que no desenvolvimento dos estudantes? Ajuda na melhora do desempenho acadêmico e diminuição de problemas de comportamento. Nós temos visto aí que está um pouquinho acima do normal, né? Por conta do retorno da pandemia. Então, nós temos aí algumas unidades do projeto, alguns cadernos têm unidade 1, 2 e 3 do estudante, outras 1, 2, 3 e 4. São essas unidades que eu disse para vocês que é importante que ela tenha uma sequência. Okay? Então, na habilidade 1, falamos de habilidades para aprender, na 2 sobre empatia, na 3 lidando com as emoções e a 4 resolução de problemas. Então, na unidade 1, é o aluno, a gente ensinar o aluno a treinar como que ele consegue ignorar distrações vindas de fora para ele conseguir se concentrar melhor na aprendizagem dele, ok? A empatia é ele reconhecer as emoções, ele conseguir saber se colocar no lugar do outro, observar as reações do outro, ter compaixão. Quando falamos em lidar com as emoções, mostrar para eles estratégias para eles saber lidar com as emoções, respirando, reconhecendo as emoções, identificar seus próprios sentimentos, mostrar para ele que é normal sentir raiva. Desculpa, gente. É normal sentir raiva, né? Mas como lidar com a raiva? Eu vou lá e vou descontar no meu colega tudo aquilo que eu estou sentindo, né? Então, vale a pena eu descontar ou eu posso parar, pensar, analisar tudo aquilo que eu estou fazendo, né? Para ele saber lidar com as próprias emoções, os próprios sentimentos. Na unidade 4, que fala sobre as resoluções de problemas,
Então, ele vem das sequências anteriores, né? E mostra como a criança ela pode lidar com as diferentes situações, sem usar, às vezes, aquela linguagem acusatória de colocar a culpa no outro, dificultando o processo das soluções de alguns problemas. Ah, isso aconteceu isso porque fulano fez aquilo. Se não tivesse feito, não teria acontecido. Então, ele saber se responsabilizar pelas atitudes dele, por aquilo que aconteceu, e saber que toda atitude leva a uma consequência, pode ser ela boa ou ruim, ok? Então é legal vocês trabalharem nessa sequência aí da 1, 2 e 3 para ter um significado na aprendizagem, porque senão acaba se tornando algo que eles não vão conseguir entender muito bem. Então, nas aulas semanais também serão de 45 minutos, dentro do caderno do professor. Vocês vão poder verificar textos em itálico, em negrito, que é para o professor estar lendo com os estudantes. Também terá o texto normal, que é de orientação para o professor, e aqueles que estiverem entre parênteses serão as possíveis respostas, tá, gente? Por que possíveis respostas? A gente sabe que não tem uma resposta engessada, né? Elas podem estar um pouquinho diferente ali, mas elas estão dentro do contexto, o professor considera. Também a sequência didática das aulas, né, que é seguir a ordem das sessões da aula completa, seguir a sequência didática das aulas do projeto. Agora, falando um pouquinho da língua inglesa. Então, o inglês ele vai ser o primeiro contato formal para os estudantes. Por que o primeiro contato formal? Porque ele já tem um contato informal com essa língua, né? Nos jogos, principalmente internet, algo que vê na TV, vai no McDonald's, vai no Burger King, né? Então ele já tem um contato informal. Então a partir de agora será formal dentro do componente de língua inglesa. O que é importante? Que eles adquiram gosto pela língua inglesa, tá? Então, o professor tem que levar algo diferente, algo dinâmico, para que eles gostem da aula de inglês, para que eles queiram dar continuidade. Aprender na linguagem própria da infância. Então, utilizar o lúdico. As características principais serão oralidade, dimensão cultural, atividades dinâmicas, aprendizagem significativa e ludicidade. Então, olha só, a importância da língua inglesa, aprender novas culturas, ressignificar a própria cultura. Então, ele vai aprender um pouquinho, por exemplo, sobre o Natal daqui, o Natal lá do pessoal dos outros países, fazer essa comparação, né? Interpretação de mundo mais ampla, vai conhecer outras culturas, não somente porque a língua inglesa é uma língua franca que ela é usada em vários países, né? Então ele vai conhecer vários lugares, saber de outros lugares que utilizam. Aprender uma segunda língua permite que o estudante desenvolva novas conexões neurológicas também. Então, como já passei para vocês, teremos as ATPCs, né? De língua inglesa, que é uma formação pensada no professor PEB1 especialista de língua inglesa. Opcional, teremos o desdobramento Informes, sendo um canal de comunicação entre as elaboradoras da pauta e a rede. Temas relevantes para o professor garantir o sucesso da implantação do componente. Então, nós teremos aí o material do Brick by Brick, que é para os primeiros, segundos e terceiros anos, tá? Teremos o volume 1. Teremos esses dois personagens que vocês verão dentro do livro, que é o Rick e a Nick. E dentro desse material também nós temos o caderno do aluno, tá? Depois temos um caderno com atividades e um livrinho paradidático que também só tem imagens. O primeiro, segundo e terceiro ano de língua inglesa, ele vai focar mais na oralidade, não na escrita, ok? Então terão bastante atividades que serão observações para que eles leiam, que eles falem o que está ali. Teremos também o Hello Kids. Hello Kids ele será um livro direcionado para os quartos e quintos anos, ok? E aí ele entra também com alguns pequenos textos, tá? Para serem trabalhados com a turminha dos quartos e quintos anos. Dentro do Inova Educação,
As avaliações não serão não serão, como que, perdi a palavra aqui, gente. As avaliações, elas não serão para você dar menção ao aluno, não serão para nota, tá bom? Então, o que vocês vão considerar dentro dessas avaliações? Se a criança teve engajamento total, engajamento satisfatório ou engajamento parcial. Então, engajamento total, se ela se comprometeu de forma produtiva e efetiva nas ações e nas atividades ao longo do bimestre, semestre, ano, dedicando-se e apoiando os colegas. Se teve engajamento satisfatório, se comprometeu-se em partes nas ações e nas atividades. Ou engajamento parcial, comprometeu-se pouco nas ações e nas atividades ao longo do bimestre. Ok? Então, a avaliação se dará dessa forma nos componentes do Inova, não será por menção. Só chamar um pouquinho a atenção de vocês, lá no material de língua inglesa, que eu esqueci de falar, como mostrei, vocês terão lá disponível os materiais também no repositório do Centro de Mídias. Caso não tenha o professor especialista de língua inglesa, o professor regente de sala, ele pode estar utilizando as aulas que estão no repositório do Centro de Mídias para passar para os estudantes, caso falte ou caso não tenham um professor ainda. Tudo bem? Então, é legal o professor regente da sala sempre estar em contato com o professor especialista, sempre conversar com o PC, para saber onde estão disponíveis as aulas de inglês, como se dão essas aulas. O professor está por dentro do assunto aí, porque caso ele precise, ele já sabe onde recorrer, onde que ele procurar, o que ele pode estar passando. Nós temos também, dentro da intranet, o material que vocês podem estar acessando para ajudá-los nos áudios, para ajudá-los com o livro do professor caso esteja faltando. Está todo o material digitalmente aqui na intranet. Tá? Então, eu deixei para vocês aqui, ó. Tem o link que vocês podem estar utilizando. Aí a gente entra aqui, ó, em coordenadorias. Em coordenadorias vai aparecer a abinha aqui, ó, COPED. Vocês vão clicar em COPED, ela pode aparecer aqui embaixo também, tá? Então, vocês clicando em COPED, vem para essa outra página aqui, em que está escrito, ó, Material de Apoio ao Currículo Paulista 2022. Entrando aqui, vocês chegam ao material que está disponibilizado de língua inglesa, tá bom? Então, vocês vão entrar aqui, ó, caderno do professor, coloquei a setinha para vocês. Vai aparecer outra página, onde vai aparecer aqui, ó, Inova Anos Iniciais. Clica aí em Inova Anos Iniciais. E aí, por último, aparece as pastas que vocês desejam tá entrando aí para verificar o material. Dentro dessas pastas tem os áudios, tem os livros, tem tudo certinho, tá, gente? É até interessante, caso o professor regente da sala tenha que administrar uma aula de língua inglesa e ele não tenha propriedade na pronúncia do inglês, fica aí a dica de utilizar esses áudios para passar para as crianças dentro das aulas. Tudo bem? E também deixei para vocês aqui rapidinho, para vocês acessarem também o site do Currículo Paulista, caso vocês queiram verificar os materiais que tem lá. Então, entra aqui, ó, em materiais, vai aparecer Educação Infantil e Ensino Fundamental, e aí vocês escolhem materiais de formação, materiais de apoio, aprender sempre, ok? Vai estar disponível para vocês. Materiais de formação fala um pouquinho de tudo sobre a implementação do Currículo Paulista. Aqui no Materiais de Apoio nós temos os materiais de 2022, 2021, as habilidades, material do professor, material do aluno, e também temos aqui o Aprender Sempre. Ok? Então, pessoal, por hoje é só, tá? Fico por aqui, espero ter ajudado, espero ter colaborado aí com o trabalho de vocês. E até a próxima, tá bom? Tchau, tchau. Fiquem bem.